Olá pessoal, a gente está começando mais um ano letivo e o primeiro conteúdo que a gente vai ver vai ser sobre o iluminismo, né? A idade contemporânea. E aí, só para fazer uma pequena recordação, ano passado vocês saíram do período moderno, né? Estabelecimento dos estados nacionais, né? Os países que a gente conhece hoje, sobretudo na Europa, se estabelecendo como monarquias absolutistas, até que essas monarquias crescem e começam a entrar em conflitos, e aí vem uma crise do sistema absolutista, a população, a partir de movimentos intelectuais que remontam ao Renascimento, né, e aí eles estabelecem uma nova filosofia de vida, uma nova forma de enxergar o mundo e vão semear, né, nessa população ocidental valores que estão presentes hoje, né, como a igualdade e a liberdade. Eu não estou afirmando que as pessoas eram tratadas como igual e não estou falando que a liberdade que se tinha naquela época tem uma relação de comparação, né, de paralelismo entre o que a gente vive hoje em termos de igualdade e liberdade e o que se tinha lá naquele momento. Mas você começa a ter essa questão da igualdade entre as pessoas como um valor a ser defendido, né? Então a gente está saindo, certo, do regime antigo, um regime em que você tinha, que remonta à Idade Média, né, ao feudalismo. Você tinha a nobreza e você tinha os servos e você tinha o clero. Então você tem um estabelecimento disso consolidado na Idade Média, isso começa a ser rearranjado e modificado com a presença da burguesia, e na Idade Moderna essa burguesia vai ganhando status e ganhando poder, e por fim essa burguesia vai conseguir romper apenas a sua importância econômica, vai virar uma importância política e vai haver uma inserção jurídica para a burguesia se equiparar, né? E essa equiparação é justamente uma transformação, é uma crise do regime antigo das monarquias absolutistas e o início de uma nova era para a humanidade, que é a idade contemporânea, e que a gente vai ver o estabelecimento de valores que estão presentes nas democracias de hoje, né? Com o iluminismo, com as ideias humanistas, com a noção de igualdade entre as pessoas, com a noção de liberdade entre as pessoas, com um início de uma construção de um respeito, né, a diferenças religiosas. E obviamente eu também não estou afirmando, isso não é verdade, certo? Que já naquele momento você tinha igualdade, já tinha liberdade e já tinham vencido a maioria dos preconceitos. Não, não é isso. Estou apenas dizendo que essa construção, até porque hoje a gente ainda não conseguiu fazer tudo isso, não é verdade? Mas essa construção de busca por igualdade e liberdade, que são valores e princípios democráticos, elas vêm sendo construídas desde esse período do início da Idade Contemporânea. E algumas coisas vão ser bastante importantes para isso. Uma dessas coisas é justamente o movimento filosófico iluminista, que é um dos pontos que a gente vai estudar. E aí, nesse pequeno vídeo que eu estou colocando, eu estou apenas fazendo uma revisão para você saber, bem, se eu estou dizendo que uma nova situação, uma nova conjuntura está sendo construída na Idade Contemporânea, o que é que ela está substituindo, ou o que é que ela está modificando, ou o que é que está sendo transformado para essa nova realidade. Justamente esse antigo regime que eu já falei, monarquia absolutista. O que é que significa um país, certo? Um país ser uma monarquia absolutista? A princípio, o conceito geral diz o seguinte: é um território, uma unidade política territorial, certo? Uma unidade nacional, ou seja, existe uma identidade étnica, uma identidade entre os cidadãos que se reconhecem como iguais, pertencentes a esse território. E esse regime, ele é controlado por uma única pessoa, por isso que é uma monarquia, né? Um monarca, um rei, uma rainha, né? E ele é absolutista. O
que é que significa isso? Significa que este rei ou esta rainha, este monarca, ele está acima de todas as coisas, ele está acima das leis, não há nenhuma lei sobre ele, não há um controle formal sobre ele. É óbvio que ele não vai exorbitar tanto as suas vontades a ponto de perder apoio e a ponto de fulminar, né, seu séquito, seu grupo de apoio, seu suporte. Mas, em geral, a gente poderia dizer que esse rei, esse monarca, ele pode tudo. Ele pode criar a lei que ele quiser, ele pode aplicar a lei da forma como ele quiser, ele julga as pessoas, ele executa os orçamentos, as finanças do Estado vão para ele para responder às necessidades dele. Ele não precisa consultar ninguém para começar uma guerra, ele não precisa consultar ninguém para sair de uma guerra. Ele pega empréstimos em nome da nação e cobra impostos para pagar esse empréstimo. Ou seja, ele é um manda-chuva realmente, ele manda em todos, ele manda em tudo, e as pessoas que circulam ao redor dele é que vão precisar se adaptar às vontades dele para conseguir ficar ali próximo ao poder e exercer algum poder junto ao resto da nação. Nesse regime absolutista, esse antigo regime, você ainda tinha aquela marca, né, estamental, ou seja, uma sociedade dividida em grupos fixos, praticamente, a partir de estatutos jurídicos, né, existia uma concepção de justiça em que as pessoas eram diferentes. Então existia o direito dos nobres, o direito dos padres, dos clérigos, e tinha o direito dos servos e os deveres de cada um. E isso colocava funções, papéis sociais para esses grupos. E isso não tinha uma mobilidade social, ou seja, não era uma coisa comum, talvez fosse muito mais do que incomum, quase impossível, que um servo passasse ao status de nobre. E havia uma série de interdições. Você não é nobre, então você não pode isso, você não pode aquilo. E, obviamente, essas interdições variavam de local para local. Pagavam-se impostos diferentes. Então, por exemplo, quando eu estava falando dessa questão de igualdade, tem um pouco disso. Uma necessidade de criar um sistema, por exemplo, em que não se sobrecarregue, por exemplo, com impostos o determinado grupo, no caso a burguesia ou os servos, e que o ônus dos gastos do Estado não ficassem apenas ou sobretudo sobre esses servos, que houvesse que os privilégios fossem cortados para que esse Estado fosse mais, digamos assim, mais enxuto, mais funcional, mais barato, uma vez que vai ser sustentado pelo imposto de quem produz. Então, grosso modo, a gente vai estudar como é que esses países que tinham essa monarquia absolutista passaram a adotar sistemas constitucionais. Podem ser monarquias constitucionais, parlamentarismo, presidencialismo, como é que esse sistema republicano democrático, baseado em uma lei soberana sobre, inclusive, os governantes, né? O governante não estará mais acima da lei, ele estará abaixo da lei, como é que essa transformação aconteceu. Vários elementos, guerras estão envolvidas nessa transformação, mas nós vamos começar pelo iluminismo, tá ok?